Isaías capítulo 9. Uma luz na escuridão. A história da esperança que renasce. Era um tempo de grande aflição. As sombras cobriam os corações das pessoas, e muitos estavam tomados pela angústia. Mas o Eterno, em sua misericórdia, havia decretado que aquela escuridão não duraria para sempre. Não haveria mais trevas permanentes para os que estavam oprimidos. Sim, é verdade que, tempos atrás, Ele permitiu que as regiões de Zebulon e Naftali fossem humilhadas e esmagadas pelas adversidades. Contudo, o momento da restauração estava chegando, um tempo de honra e de brilho para toda aquela parte da terra, para o caminho junto ao mar, nas proximidades do Jordão e sobre toda a Galileia, agora tão misturada entre povos de várias nações. Aqueles que andavam perdidos na escuridão mais densa, aqueles que pareciam ter esquecido a luz, finalmente viram uma claridade intensa despontar. Uma luz grandiosa rompeu as trevas, e os que habitavam na região da sombra da morte contemplaram o nascimento de um novo dia. O sol, símbolo da esperança e da renovação, brilhou sobre eles com força surpreendente. O Senhor aumentou a população, fez crescer a nação. Ele multiplicou a felicidade do povo, trazendo um contentamento que era sentido no mais íntimo da alma. Havia regozijo em cada lar, risos entre os amigos, abraços sinceros entre vizinhos. Era uma alegria que se assemelhava à de uma grande festa, como quando se colhe uma abundante colheita, ou como os momentos em que se partilham presentes preciosos e palavras afetuosas durante uma celebração inesquecível. Pois o peso opressor que os escravizava, a vara dura dos seus exploradores, o bastão dos agressores, tudo isso foi despedaçado. Sim, todas as ferramentas do sofrimento e da opressão foram quebradas. Isso aconteceu com a mesma surpresa e impacto com que Gideão venceu os midianitas no passado. Uma vitória inexplicável aos olhos humanos, mas poderosa aos olhos de Deus. As botas dos soldados invasores, seus uniformes tingidos com o sangue de inocentes. Tudo seria ajuntado em montes e lançado às chamas. A fogueira arderia por dias, consumindo os símbolos da guerra, da violência e da dor. Seria um tempo de purificação. Um novo começo estava sendo escrito. E o motivo de tanta esperança era este. Um menino havia nascido, um filho foi dado à humanidade como um presente divino. E sobre seus ombros repousaria o governo, a autoridade, o poder de restaurar o que estava perdido. Ele seria chamado de Conselheiro Maravilhoso, pois traria direção e sabedoria a quem estivesse confuso. Seria chamado de Deus Poderoso, pois sua força não teria comparação. Ele seria conhecido como Pai Eterno, pois cuidaria do seu povo com compaixão que jamais se esgota. E, enfim, ele seria o Príncipe da Paz, pois traria equilíbrio, serenidade e reconciliação aos corações e às nações. Seu reinado não teria fim. O seu domínio se estenderia sem limites como um rio que nunca seca, como uma fonte que nunca para de jorrar. E sua missão seria restaurar tudo com justiça verdadeira e integridade genuína. Ele assumiria o trono de Davi, cumprindo todas as promessas feitas ao longo dos séculos. Seu reino seria estabelecido com firmeza e seria sustentado pela retidão e pela verdade, desde o primeiro dia até a eternidade. E quem garantiria tudo isso? O zelo ardente do Senhor dos Exércitos Celestiais. Ele faria cada palavra se cumprir, pois sua fidelidade é imutável. No entanto, enquanto essa promessa de luz se aproximava, o povo ainda andava em escuridão por causa de sua arrogância. O Senhor enviou uma palavra firme contra Jacó, e ela ecoou pelas ruas de Israel. Todos ouviram, inclusive os habitantes de Efraim e os moradores de Samaria. Mas o coração deles estava endurecido. Em vez de se humilharem, tornaram-se ainda mais altivos. Em tom desafiador diziam: mesmo que nossas casas desabem, construiremos edificações maiores e mais fortes. Mesmo que nossas árvores sejam cortadas, plantaremos madeiras mais resistentes. Era um orgulho tolo que os impedia de perceber a gravidade de sua condição.
Então, o Senhor permitiu que inimigos se levantassem contra eles. Vieram adversários do leste, como os arameus, e do oeste, como os filisteus. Eles invadiram e causaram destruição. A terra se desestabilizou. Israel foi mergulhado no caos. Mas mesmo assim, o coração do povo continuava empedernido. O braço do Senhor ainda estava estendido, não para acariciar, mas pronto para golpear novamente. Eles ignoraram aquele que os feria, não buscaram refúgio no Deus dos exércitos celestiais. Então o Senhor removeu tanto os líderes quanto os seguidores, cortando a cabeça e a cauda da nação no mesmo dia. Os anciãos orgulhosos, que deveriam conduzir com sabedoria, tornaram-se cabeças corrompidas. Os profetas enganadores, que deveriam transmitir a verdade, eram como caudas de mentira. Os guias espirituais, que tinham o dever de apontar o caminho certo, arrastaram o povo por trilhas de confusão e perdição. Os que o seguiam ficaram completamente perdidos como um rebanho sem pastor. Por isso, o Senhor perdeu o prazer nos jovens, retirou seu cuidado dos órfãos e das viúvas. A corrupção havia contaminado todos, homens e mulheres, velhos e crianças. Suas palavras eram ofensivas, seus atos desprezíveis. Mesmo depois disso tudo, a mão do Senhor ainda permanecia erguida, pronta a punir de novo. A maldade deles era como fogo descontrolado, devorando florestas, matagais, arbustos. O céu se cobria de fumaça. A chama do juízo do Senhor queimava, com justiça severa, como um reflexo da maldade que eles próprios alimentavam. O povo tornou-se como lenha viva, queimando uns aos outros em seus próprios desejos. Era uma fome insaciável. Desejavam, consumiam, devoravam. E mesmo assim morriam de vazio. Até mesmo os filhos eram tragados por essa fome de destruição, essa sede por satisfação que nunca vinha. Manassés se voltou contra Efraim e Efraim contra Manassés. E juntos ainda se uniram para atacar Judá. Era o colapso interno, a ruína vinda de dentro. E mesmo depois disso, mesmo diante de tanta desgraça, o Senhor ainda estava com o punho fechado, erguido mais uma vez, pronto a corrigir com justiça os que insistiam em rejeitar o caminho da luz.